Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Posse de Bola. Posse de Bola na sua edição de número 70, aqui na Rádio Guaíba, neste domingo. Para quem está nos acompanhando, é claro, pelo FM, no 101,3, para quem está nos acompanhando pelo aplicativo, neste domingo. Mas você também, a qualquer momento, pode nos acompanhar através do Spotify, no Guaíba Esporte no Spotify, também no YouTube. Edição de número 70 do Posse de Bola, tendo na produção o Carlos Eduardo Torres e o Haroldo Santos. Na mesa de áudio, o Davidson Rosa, com as gravações de Jefferson Gomes, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. O Posse de Bola que está no ar no oferecimento Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Eu costumo dizer que o futebol me deu alguns amigos. E hoje, mais uma vez, eu estou tendo essa alegria de receber um desses amigos aqui. Médico especialista em medicina do exercício e do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Diplomado em medicina do futebol pela FIFA. Mestre em gestão de lesões e esportes de alto rendimento em Barcelona. E que foi meu colega de Grêmio durante muito tempo. Estou falando do doutor Márcio Dornelles, meu amigo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Fábio. Um prazer enorme te reencontrar aqui e estar contigo aqui. Um grande amigo aí, o futebol me deu. E trabalhamos muito junto, né? Na época ainda, desde o Olímpico. Glorioso Olímpico, desde né? o Velho Casarão. Velho Casarão. E é um prazer enorme agradecer o convite teu, do Haroldo aí. Um prazer enorme estar com todos vocês aqui na Rádio Guaíba. Nesse domingo de final de Copa do Mundo, e esse vai ser um dos nossos assuntos aqui com o Márcio, mas eu queria começar, Márcio, só por uma situação, até para a gente contar um pouco da tua história dentro do Grêmio, principalmente, porque se fica com a ideia de que o jogador ele é aquele cara que ele começa lá na escolinha, vai base e chega no profissional. Só que tem outros departamentos do futebol que também passam por isso. O treinador, que começa na base, o preparador físico, e o médico também tem isso, né? Tu é um cara que também, eu te conheci na época de base do Grêmio. E até tu chegar ao profissional. Sim, com certeza. Eu sempre comentava isso muito, né? Assim como formam os jogadores, acho que isso é muito importante dentro de um clube, de um grande clube, né? Porque é uma experiência que através dos anos a gente vai adquirindo também de trabalhar com atletas diferentes idades e tudo, e se preparando também para no momento chegar no profissional. Eu fiquei foram quase 21 anos de Grêmio, né? Então comecei na base, nós nos conhecemos e fiz esse percurso. Fui estagiário do Grêmio, na verdade. Eu entrei lá em 2001, tu entrou quando? Eu entrei em 2003. Foi muito perto. 2003, muito perto, né? E aí fui estagiário, depois fui contratado, integrei o departamento médico. Aí fiquei praticamente 10 anos da base. Eu fiquei 10 anos. Fui coordenador médico da base, no final ali já, com quase 10 anos de Grêmio, eu estava já de coordenador médico da base. E em 2013, aí eu fui chamado numa pré-temporada, né, na Serra, e aí comecei a integrar o departamento profissional, e aí foram até 2024 aí, foram praticamente quase 11 anos aí de profissional, né? Isso é então espetacular. tive uma vivência, como eu falei, que assim como tu falaste muito bem, assim como se forma jogadores, também é um grande formador de profissionais, né? E isso eu acho que um clube não pode perder essa essência, né? Porque eu acho que não só na área médica, mas fisioterapeuta, treinadores e auxiliares, preparadores físicos, todas as áreas, assim, eu acho que o clube deveria também ser um formador. Bom, a gente vai falar muito, eu tenho muita coisa pra gente falar sobre o Grêmio, até porque como eu fiquei 10 anos lá dentro, a gente conviveu muito, e depois num período em que eu já aqui na Guaíba fui setorista do Grêmio por muito tempo, a gente também teve muita conversa nesse período, mas a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria começar o nosso papo de hoje sobre o principal assunto do final de semana, né, que é a Copa do Mundo, a grande final da Copa do Mundo, que vai colocar frente a frente estilos diferentes, mas todo mundo hablando, os espanhóis contra os argentinos. E tu estivesse lá, né, Márcio? Tive a honra aí era um sonho antigo, né, Fábio? Assim, que eu tinha muito de... Fui na Copa, presenciei a Copa no Brasil, mas é diferente, claro, né? Eu te confesso que é bem diferente.
E tinha esse sonho antigo aí de ir para a Copa com a minha família, o meu filho, eu tenho um filho de 17, uma menina de 10 anos. E nós tínhamos que comentar, logo depois eu saí do Grêmio e tudo, a gente sempre comentava muito pela Copa, que eu teria tempo para estar mais com eles, né? E a gente planejou essa Copa do Mundo e foi fantástico, assim, a gente foi para a Copa, a gente acompanhou 6 jogos em 4 sedes diferentes, né? Isso é muito legal, cara. A gente começou em Boston, depois foi para Nova York, Filadélfia e Miami. Esperávamos ficar um pouco mais até a semifinal aí, mas aí quando o Brasil, a gente estava no jogo, o Brasil caiu fora, a Noruega, tudo, a gente depois acabou vindo a Miami, depois viemos embora, né? Mas foram 20 dias de Copa do Mundo aí, maravilhosos, com muitas memórias familiares e profissionais também, né? Claro. Muita troca também com outros profissionais, tive a oportunidade de conhecer também, e foi fantástico a Copa do Mundo. E agora temos, como tu falaste muito bem aí, língua espanhola na final, 2 grandes equipes, né? Tanto a Argentina como a Espanha, não tem como se apostar em resultado, vai ser decidido dentro de campo, tenho certeza. Vai ser. Ô Márcio, quando o cara chega nos Estados Unidos para acompanhar uma Copa do Mundo, qual foi o primeiro lugar que tu tivesse? Em Boston. Chegou direto em Boston. Porto Alegre e Boston foi. Porto Alegre e Boston. Quando chegou em Boston, a grande curiosidade que eu tenho de quem foi como turista. Já foi achando e sentindo o clima de Copa ou os americanos não entraram nesse esquema? Eu comento bastante com meus amigos. Quando eu cheguei em Boston, eu perguntei pro meu filho, a Copa do Mundo é nos Estados Unidos mesmo, né? Porque a gente saiu do aeroporto de Porto Alegre aqui com bastante coisas de Copa, né? Tinha vários enfeites, as lojas enfeitadas de Copa do Mundo. A gente fez uma parada no Panamá, estava muito enfeitado pela Copa do Mundo também. E quando a gente chegou em Boston, não tinha nada no aeroporto, eu não vi nada e remetesse à Copa do Mundo. Quando a gente chegou no hotel, também nada, os hotéis, nada remetesse à Copa. Eu perguntei ao meu filho, meu Deus, a Copa só está em Nova York, né? E tive essa impressão, tu falaste assim, parecia, a Copa não era. Mas aí no outro dia a gente já tinha um jogo, quando a gente se aproximou... Qual foi o primeiro jogo? Foi França e Noruega. Nosso primeiro jogo, foi o último jogo da fase de grupos. Né? E aí quando a gente chegou perto da estação que levava para o estádio, aí a gente pôde sentir a Copa do Mundo, né? Aí nós encontramos com torcedores, não só noruegueses e franceses, mas tinha mexicanos, guatemalenses, e aí de todo mundo. Aí a gente começou a viver a Copa. Mas te confesso que bem menos assim na cidade de Boston do que eu imaginava para um país que estava sediando a Copa do Mundo. Até porque o início da Copa, ele coincidiu com as finais da NBA, que foi era o grande assunto do momento para os americanos, né? Perfeito. Tanto é que tinha toda a expectativa da polícia de Nova York, por exemplo, com o título do New York Knicks, aquela coisa toda. Mas a primeira experiência vendo a França, que era como favorita. Que estava como favorita, né? A gente teve essa oportunidade de olhar aquele jogaço, né? Noruega e França. E eu vou te dizer bem sincero, eu acabei acompanhando depois algum outro jogo da França. Eu pensava, não tinha dúvida, uma das finalistas seria a França, né? Porque além das diferenças técnicas de alguns jogadores faziam muita diferença, um conjunto muito forte, né? A gente viu o jogo ali, o Noruega, um conjunto muito forte e me impactou de primeiro momento a França, assim, eu disse, meu Deus, essa França aí vai ser a seleção a ser batida, né? Então me impactou bastante a França. Porém, também vi na Noruega, desde a primeira vez, a Noruega era muito forte na bola aérea e a gente notava, eles jogavam muito um jogo muito simples, podemos dizer assim, mas sempre pensando num jogador só, não estava nesse jogo, né? O Haaland foi preservado, mas a gente via, era sempre na bola tentando jogar por uma bola só. Então, quando o Brasil pegou depois a Noruega, eu até comentei com meu filho, eu falei, não pensa que vai ser um jogo fácil, agora o Haaland, eles vão buscar o Haaland o tempo inteiro, né? A gente viu da estratégia. E estrutura do estádio lá em Boston, para turista principalmente? A estrutura é fantástica, né? A estrutura de todos, eu te confesso que todos os estádios foram fantásticos. A gente sabe o calor estava fazendo muita diferença pro torcedor, né? Porque era muito quente, tu acabava tendo que ir cedo pro estádio, passava por algumas partes que eles fazem mesmo de segurança, né? Então tu acabava ficando um tempo na FanFest do estádio mesmo, e era bem quente, te confesso, mas uma estrutura fantástica, né? Os estádios muito bem estruturados, e isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque conheço os estádios do Brasil todos, a gente tem estádios maravilhosos, mas eles em estádios, eles têm 100% assim o que acontece.
Sei que tem muita reclamação, até a parte jornalística, né? O pessoal reclamou bastante. Sim. Claro que daí também é uma parte, um pouco não foi ajustada mesmo, mas pro torcedor, pra gente chegar também essa parte de locomoção até o estádio, fantástica, assim, fantástica. Dentro dessa ideia, até para a gente entender como é que era a questão para chegar no estádio, porque a gente sabe que o americano ele tem uma questão de segurança muito forte. Muito forte. Afinal, é um país que sofre com atentados a todo momento, então de certa forma é compreensível, Sim, né? sim. O que eles têm, o temor e os cuidados com a segurança. Mas em termos de segurança, como é que tu te sentisse nessa questão de chegar cedo ao estádio, na FanFest? Como é que foi todo esse contexto aí para turista lá? Eu acho que a segurança, isso foi um fator importante, porque a gente se sentia muito seguro, né? A gente via, por exemplo, a parte da polícia em toda parte. Tu olhava pro lado, tinha policiais, como tu mesmo falaste, monitorando, né, o tempo inteiro. Então a gente se sentia muito seguro. Eu tava com meus filhos, muito seguro, me senti muito seguro, porque na verdade eles tinham um controle muito de acesso já. Antes de chegar no estádio, só acessava, a gente já tinha ingresso, tu passava por um controle, aí depois tu ia passar por outro controle, já quase na FanFest mesmo do estádio. Então a gente se sentia muito seguro, né? E uma estrutura fantástica, assim, dessa parte mesmo, ó, de alimentação, de hidratação. Em Nova York eles davam água, a gente chegando no estádio e saindo do calor, eles davam água para todo mundo, né? À vontade, né? Então eles se preocuparam muito com o turista que estava chegando ali para acompanhar a Copa do Mundo. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Filadélfia, no dia 4 de julho, né? Que é o dia da independência americana. A gente foi, eu e meu filho, fomos para Filadélfia. E aí a gente estava na Filadélfia, almoçamos no centro e depois íamos para o estádio. Que, por sinal, eles têm uma estrutura, tem os 3 estádios no mesmo local, que é fantástico o estádio da Filadélfia, né? É uma coisa surreal, assim, quando eu desci do metrô, assim. E aí a gente estava passando num hotel e vimos mais de 50 torcedores da França. A gente comentou com alguém e nós comentaram, a França tá aí. Vocês com a camisa do Brasil. Nós com a camisa do Brasil, os dois com a camisa do Brasil, né? Sempre, né? E aí a gente comentou, eles comentaram que a França estava ali, ia se deslocar pro estádio. Mas a gente, 50 franceses ali, a gente só passou pro hotel e seguimos o nosso caminho, que era em direção ao metrô, fazia uma volta. Depois de uns 2, 3, 4 minutos caminhando, fazendo uma volta para ir pro metrô, a gente olhou uma ruazinha, a gente chama no Rio Grande do Sul de beco, né? Uma ruazinha pequena assim, e eu vi que tinha dois batedores, esses batedores acostumados, a gente no futebol sabe, claro, os batedores aí, e eu olhei nesse beco e vi um ônibus, né? Com todo plotado com bandeira da França. Eu digo, mas esse é o ônibus da Copa do Mundo que tá levando as seleções. Aí até meu filho me comentou, não, acho que não, pai. Eu digo, não, só um pouquinho. Eu perguntei pro policial e ele falou, sim, a França tá saindo agora, que os jogadores estão saindo em 2, 3 minutos aqui. E aí eu perguntei pra ele, posso ficar aqui pra filmar? E ele falou, se não falar nada, pode ficar Brasil. Ainda brincou comigo, Brasil. E ele me deixou, eu tive a honra aí de ver toda a seleção da França, aquelas coisas, só acontece em filme, parece, claro, né? Toda a honra de ver toda a França embarcando. E aí, claro, no final, né, o Mbappé me deu uma olhada e eu mostrei pra ele o símbolo do Brasil, né, da camisa do Brasil, claro, com todo o respeito também, claro, mas só me mostrei pra ele, né, eu era brasileiro, tava torcendo o Brasil, mas olhando, vi toda a seleção embarcar aí pro estádio, daí depois a gente acabou pegando o metrô aí e indo também acompanhar essa partida aí com o Paraguai. Ô Márcio, quando tu me fala desse tipo de conversa, me chama a atenção um ponto, que é o seguinte, tu trabalhou no Grêmio, vamos lá, 10 anos no departamento de futebol profissional. Perfeito. Tu tava ali tu tava perto de caras que o torcedor idolatra o tempo todo. Com certeza. Então eram os caras que eram o teu dia a dia. Tu tava com um cara que era o Suárez. Perfeito. Tu tinha um contato direto. Contato direto com o ídolo. Como é que é pra ti agora, estando do outro lado? Porque, assim, tu era o cara que, em tese, tu ia na mesma delegação, tu tava naquele mesmo caminho, tu entrava no mesmo ônibus e o torcedor te olhava antes assim, eu queria estar no lugar daquele cara. E dessa vez tu tava do outro lado. Como é que é a sensação? É uma sensação incrível, né? Porque daí a gente às vezes se dá conta de algumas coisas que quando a gente tá muito dentro do futebol e tá vivenciando aquilo do lado de dentro, muitas vezes, até pelo trabalho, pelo profissionalismo, tu acaba esquecendo algumas coisas, né? Do torcedor, né? E ali eu tava como torcedor, né?
Então eu estava vendo como torcedor e presenciando meu filho ali, estava realizando um sonho também. Claro. Então foi muito bacana. E aí ela me remeteu muito, Pfeiffer, assim, quando eu era estudante lá em Santa Maria. Que eu vi uma vez, eu fui ver no estádio Grêmio, na época jogava no Grêmio ainda o finado Denner. Aham. Eu era estudante em Santa Maria e eu fui ver o Grêmio jogar contra o Inter de Santa Maria. Isso em 93, então. Isso, Com o Denner em 93. muito tempo, era 93 por aí. 93. Foi um campeonato gaúcho, até que o Grêmio acabou saindo campeão depois, Sim, né? foi campeão. E aí eu fui ver como estudante lá e eu olhei a delegação chegando do Grêmio, eu nunca imaginei que um dia depois eu estaria trabalhando. Anos se passaram, eu já no Grêmio, o Galato, que é um grande amigo meu vizinho, a gente foi com o Grêmio, aquele Grêmio B, não sei se você lembra, uma época o Grêmio desmembrou e fez o Grêmio A e B, o B jogou o Gauchão, e a gente foi a Santa Maria, eu tava desse lado, né, dentro do ônibus, olhando o torcedor, aí isso me passou um filme, dessa vez também, né, porque me passou um filme ali olhando a seleção francesa, e eu sabendo que aqueles ídolos hoje, todo mundo admira o Mbappé, Dembélé, e daqui a um pouco a gente tava ali como torcedor, admirando também esses craques ali, então... Mas muito bacana, foi uma coisa de dois pensamentos, assim, mas muito bacana. E ver a felicidade do meu filho, né, naquele momento ali, guardam memórias e para sempre. O último jogo de vocês lá foi a eliminação do Brasil? Não, o último jogo foi Inglaterra e Noruega, né? Na verdade, quando a gente fez todo esse estudo, eu fiz um estudo para a Copa e não dava para ir 40 dias, claro, né? A claro. Copa muito longa, custos e tudo. Sim. Eu pensei da gente chegar desde do último jogo da primeira fase, pegando já uma cidade de Boston lá, e depois vim descendo. E no dia 5 de julho, apostando, o Brasil chegaria no dia 5 de julho, sendo o primeiro do grupo, provavelmente chegaria. E venceria e viria para Miami. Então eu já fiz a viagem planejada até chegar em Miami, e aí a semifinal e a final nós estaríamos no Brasil de volta. Só que daí, infelizmente, o Brasil caiu fora em Nova York. Mas daí a gente seguiu o nosso roteiro, que era de viagem até Miami. E aí eu e o meu filho, a gente foi aí vem Inglaterra e Noruega. A gente já tinha visto a Noruega e te confesso que nós estávamos torcendo para a Noruega ali, né? Nós estávamos torcendo muito para a Noruega, porque a gente achou a torcida deles fantástica, assim, né? Acho que ela marcou uma das coisas que vai marcar essa Copa é a maneira de torcer do norueguês também, né? Sim, sim. Agora, trazendo para o lado do profissional. A gente estava falando sobre o turista, sobre o torcedor, Márcio Dornelles, o turista, que estava curtindo. Mas eu acredito e imagino que se eu fizesse isso, eu também não perderia o meu lado jornalista de estar acompanhando e querendo ver. Imagino que o médico também não consegue tirar 100% da profissão na hora de curtir. A gente sempre fala que a Copa ela traz para dentro do campo, deixa algum legado. Seja em esquema tático, seja em postura, alguma coisa assim. Hoje a gente está vendo um futebol, a Copa está nos trazendo algumas questões que talvez o atendimento ao jogador em campo diminua, porque tem a questão, vai receber atendimento, vai ficar um minuto fora. A pausa para hidratação, e acho que são esses os principais, né, envolvendo a parte física do atleta, médica do atleta. Como é que foi para ti como profissional? Tá vendo essas novidades aí? Na verdade, falaste muito bem, porque a gente acaba analisando muito, né? Como profissional, como tu falou, mesmo turistando ali e aproveitando, a gente sempre acaba observando e tentando também ter a opinião da gente dentro do que está acontecendo. A pausa para hidratação se comenta muito, né? Eu consegui fazer dentro do que eu penso, assim, ter o que eu acho sobre a hidratação. Eu acho que tem o envolvimento comercial, mas eu sou a favor. Tá? Eu sou a favor da pausa para hidratação. E por que eu sou a favor? Porque se um país está muito alto, a temperatura está muito elevada, a umidade do ar também, isso influencia muito, não é apenas só a temperatura no termômetro, né? Então, eu acho que eles querendo a FIFA o jogo muito intenso, nada mais justo do que uma parada. Bom, 3 minutos, 2 minutos, o que é o ideal, mas eu acho que também é uma maneira, é um show, né? O futebol é um espetáculo, né? É um espetáculo. Então eu acho que aquilo ali é em prol também de manter a intensidade do jogo o tempo inteiro. Claro, nós brasileiros, nós latinos, podemos dizer assim, sul-americano, temos um futebol que ele é muito parado, a gente sabe de firula, e às vezes pro médico é terrível isso, né? Porque tu tá sentado no banco de reserva, o cara cai, parece que vai morrer, e aí quando tu chega lá não é nada, ele levanta, sai sorrindo. Então, isso sempre foi um problema no futebol sul-americano. E a gente viu isso muito na Copa que não, né?
que os árbitros não estavam aceitando muito isso, porque hoje tem 300 câmeras acompanhando. Então eu acho que a hidratação ela vem em prol de ajudar até a alta performance, eu acho, né? Porque ela, claro que tem o lado comercial, mas também tem o lado do espetáculo de ser intenso o tempo inteiro. Então eu vi ela como satisfatória até para o atleta em alta performance fazer o refrigeramento, fazer uma boa hidratação também em temperaturas elevadas. E a questão do atendimento no campo, porque assim, a gente sabe que, como tu disseste aí, aqui, principalmente na América do Sul, jogos de Libertadores, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro tem muito disso. Tem muita catimba, tem muita caída desnecessária. Libertadores é um horror, né? É um horror. O jogo, se um time faz 1-0, o jogo praticamente acaba. Como é que tu viu isso? Essa questão, porque o jogo andou e diminuiu o número de jogador querendo simular alguma coisa. Eu acho que isso também é uma das coisas que eu acho que a Copa vai deixar um legado também, né? Porque se mostrou que os atendimentos sempre eram necessários mesmo, de verdade, né? Onde o árbitro chamava. E a outra coisa é aquele tablet, né? A Copa do Mundo exige que um dos tablets ele fique pro médico e para a equipe médica. Que infelizmente já tem se colocado em alguns lugares do mundo, e aqui no Brasil se tem, mas geralmente o tablet no banco de reserva, a comissão técnica acaba usando para eles. Claro. E lá na Copa do Mundo, todos os médicos tinham um tablet para a equipe médica, e que ele tinha um delay de quase 0,1 de segundo, ele trazia o replay pro médico do lance, né? Então alguém da equipe poderia ficar no banco e conversar com o médico e ia no atendimento já. Então acho que isso é um legado que vai deixar, né? Se a gente conseguir trazer isso e que o departamento médico observe, porque muitas vezes isso faz bastante diferença no atendimento, principalmente numa concussão cerebral, né? Num trauma de cabeça, isso faz bastante diferença no atendimento. E isso eu pude ver que a Copa do Mundo tem isso, conversei com um dos responsáveis médico da Copa do Mundo, que foi até responsável no México também, que estava na Copa do México, que era um brasileiro que era o responsável pelo atendimento, e a gente conversou, ele me trouxe isso também, e ele aumentou também, acho. Um dos legados é essa exigência de que um tablet fique pro departamento de saúde ali, médico, para ele observar o lance e ter um replay para ele, realmente para ver o atendimento. E aí o atendimento, sim, de só do que há necessidade de ser atendido e não essas coisas que a gente está acostumado aqui no nosso futebol, principalmente sul-americano. Até nesse assunto ainda. A série da Netflix, a série do Brasil 70, tem uma cena que o jogador do Brasil cai, né, e o massagista, que eu esqueci o nome dele agora, era um apelido, né, mas eu esqueci. O Zagallo chega para ele e dá uma orientação para ele. Diz assim, não, fala isso pro jogador. Diz, não, mas eu não... Entra lá e fala isso pro jogador. Os técnicos usam o médico nesse sentido também, assim, ó, entra lá, não é nada, mas passa uma orientação para ele, fala alguma coisa para ele, não? Muito. Tem mesmo, Muito, né? Posso te falar, assim, muitas vezes, né, a gente passa a orientação que o treinador ali, o auxiliar passa alguma orientação, principalmente Libertadores. Se a gente pudesse falar, a gente falaria muito aqui, né, sobre mesmo, isso. Passei várias orientações, né? Tem um jogo emblemático, tu vai te lembrar, 2017, a Libertadores, Grêmio e Godoy Cruz, chovendo. Nós tínhamos um jogo que estava bem complicado lá, a gente venceu com um gol do Ramiro, era muita chuva. E o Marcelo Groy teve uma... É público isso, então posso falar, né? O Groy teve um trauma lá e um corte bem extenso, então... E a gente fez um atendimento, então, e ali também a gente levou, estava quase terminando, algumas orientações para terminar aquele momento, ir pro vestiário. Então sempre teve isso, né? Vários jogos. Grenais mesmo, né? Jogos importantes, começava a ganhar o Grenal, o médico acabava, muitas vezes, levando alguma informação para dentro de campo que o treinador não podia, ou não escutava pelo barulho, e às vezes alguém caía, a gente levava alguma informação também que a parte técnica queria, né? Então não é só na ficção, acontece mesmo. Não, existe bastante isso daí, existe e acredito, e vou te dizer, até a própria Copa do Mundo ali, a gente observando, né? Porque hoje tem mais o microfone, tu tá em contato direto, então acho que hoje é mais fácil até. Mas sim, a gente tanto ou o médico ou o massagista, muitas vezes acaba levando uma informação que o treinador quer repassar para a equipe.
Ô, Márcio, O cuidado tem que ter para passar a informação certa. Claro. Né? Não pode errar a Imagina informação. errar a informação. Né? Tem que passar a informação correta, né? Agora, Márcio, ainda sobre esse teu período de experiência lá na Copa, profissionalmente, o que tu conseguiu tirar assim conseguiu contato com alguém, consegue dar tempo de fazer um networking também com alguma federação, alguma seleção, até mesmo as equipes oficiais da FIFA, ou não deu tempo disso? Na verdade, o futebol me deu vários amigos, né? Que acredito que também tenha Claro. vários amigos. Tenho pessoas, principalmente na seleção brasileira, Rodrigo Caetano, Cícero Souza, conversei com o Cícero, né? São pessoas que a gente trabalhou muito tempo aqui no Grêmio junto e mantém relação. Dr. Pedrinelli também, que hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, estava na Copa, ele era um dos chefes da Copa na parte do México, né? Então a gente acaba trocando alguns colegas e amigos e através dessas pessoas a gente acaba conhecendo outras pessoas de outros países, né? Conheci um médico lá, foi muitos anos, foi médico do México nas Copas anteriores e ele estava como turista, assim como eu estava lá sendo médico turista, a gente se encontrou e a gente acabou conversando várias coisas, assim. Então é bem interessante isso, da gente também ter essa troca com outros profissionais. E no Brasil mesmo a gente acabou conhecendo bastante gente brasileira e envolvida com o futebol também. Conheci até jornalista aí, e tem um blog esportivo aí, e tem mais de milhões aí de seguidores. E ele estava no mesmo hotel com a gente em Boston. Acabei fazendo até uma matéria com ele aí, deve sair logo depois da Copa aí, sobre algumas curiosidades aí, bem bacana. Pô, legal. O Posse de Bola tem o oferecimento Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. A gente está conversando aqui com o Dr. Márcio Dornelles. Muitos anos, 20 anos de Grêmio, agora trazendo aí as suas impressões até como turista, né? Como Copa do Mundo. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, Márcio, para a gente falar um pouquinho de Grêmio também, das experiências, porque foram muitos anos em base, em departamento de futebol profissional, num Grêmio vencedor, num Grêmio que foi perdedor. Tu passasse por todas as fases dentro do Grêmio. Mas eu queria começar até pelo fim, por esse personagem que a gente trouxe agora, que é o Soares. Que todo mundo que a gente escuta falar, contar histórias do Soares, fala do profissionalismo dele. Que era um cara que trouxe um profissionalismo que talvez o futebol brasileiro muitas vezes não está acostumado. Como é que foi a tua impressão de trabalhar com um cara como o Soares? Para mim foi uma honra trabalhar um atleta tão vitorioso, né? E com muitos anos de história no futebol mundial e um profissional para ser exemplo para todos, né? Sendo um dos primeiros a chegar no CT e um dos últimos a sair, fazendo todas as determinações prevenção, cuidado, principalmente com a parte médica, os cuidados que a gente orientava. Então ele me trouxe isso aí daquele grande vencedor, mas muito humilde, né, de saber escutar, ouvir. Tinha a opinião dele, né, um jogador muito vivido, muito, claro, né, que jogou nos melhores clubes do mundo, mas um atleta assim que ele era exemplo para os mais jovens e até para outros atletas que nós tínhamos no vestiário, que eram grandes campeões também, né, mas viam o Soares como um exemplo a ser seguido. Como é que foi para vocês, e aí vem uma pergunta até delicada que não precisa entrar em detalhes, mas como é que foi para vocês lidar com a questão da polêmica do joelho do Soares? Ele vai aposentar, não vai aposentar? Porque recaiu muita coisa em cima também do departamento médico do Grêmio. Como é que foi para vocês lidar com aquilo naquele momento? Eu vou te confessar, Pfeiffer, assim, ó, que para nós, departamento médico, assim, na verdade, tem uma ética, às vezes, que a gente não pode falar, claro, fora, né? Expor, né? Mas nesse caso a gente estava bem tranquilo, vou te dizer, porque a gente sabia a real e verdadeira história, né? Sim. Que muitas vezes a gente vê muito se falar, mas na verdade poucas pessoas sabiam a verdadeira história e o que realmente acontecia no bastidor dentro do problema do Soares. Uhum. O Soares tinha um problema que era visível, todo mundo sabia, tinha uma alteração do joelho, né? Mas ele era sempre bem acompanhado e a gente sempre teve o controle da situação na parte médica, né? O que saía em bastidores e da direção, muitas vezes, até a gente ficava surpreso, não podia falar, claro, mas a gente ficava surpreso. No caso do Soares, depois, ele tinha uma equipe médica na Espanha e acompanhou ele todo o tempo, que ele sempre teve o médico dele na Espanha. Quando teve o contato, quem fez o contato por parte do Grêmio
com o médico dele da Espanha foi eu. Eu que fiz esse contato na época, né? E claro, eu e o Rabaldo sempre conversávamos muito sobre o caso, um grande companheiro. E a gente conversou, então a gente estava tranquilos, porque até aí que o médico dele particular, foi durante muitos anos na Espanha, tinha o mesmo pensamento que o departamento médico do Grêmio tinha. Né? Entendi. E tipo aí depois saiu aquela parte de prótese, ele ficou, não gostou, né, do Sim, Soares. claro. E aquilo ali nunca foi, né, nunca foi cogitado e nunca foi comentado pelo departamento médico. Nos pegou também de surpresa, né, quando se falou aquilo, porque nunca teve esse nunca foi cogitado no departamento médico, isso jamais, hipótese alguma, né. Mas a gente, com ele tinha uma boa relação, tanto é, se tu recordar, quando o Soares vai embora do Grêmio, poucas vezes a gente viu isso no futebol, mas ele agradece e ele comenta do departamento médico que poucas pessoas sabiam tudo e realmente o departamento médico poderia falar mesmo da lesão dele, porque a gente acompanhou sempre ele. E eu tinha o contato, eu posso te dizer assim, praticamente diário. Comentavam, ele até fora do clube, assim, ele me mandava uma mensagem, tinha um contato diário de acompanhamento com ele, diário, assim, para saber e acompanhar ele. Então, a gente tem certeza e fez o melhor. E aquelas coisas do futebol, né? Depois ele foi aquele destaque fenomenal, né? E nunca se viu, né, alguém comentar alguma coisa em prol. Antes se falava muito do departamento médico, mas depois ninguém falou, mas ele jogou e o departamento médico é o mesmo, aí tá aí, né? Então isso é uma coisa que, mas pra gente, assim, pro departamento, eu, Rabaldo, assim, sempre, e a parte da fisioterapia, a gente tinha muita tranquilidade, te confesso, de lidar o caso, que a gente estava sabendo tudo, sabendo fazer e muito bem respaldado tecnicamente estávamos realizando. Agora tu me deu a possibilidade de fazer uma pergunta que eu ia deixar para depois, mas já vou aproveitar agora, porque teve uma época que a gente ia acompanhando por parte da interatividade, os torcedores, cada vez que nós falávamos assim, o Grêmio, tal jogador do Grêmio está machucado. E aí vinha aquelas enxurradas de recado do torcedor dizendo assim, não, caiu no departamento médico do Grêmio, vai se aposentar. Por que tu acha que o departamento médico do Grêmio durante muito tempo, e eu vou dizer, talvez eu acho que na gestão do presidente Romildo, talvez, foi que tenha mais sido, não sei se exposto é a palavra certa, mas por que bateram tanto no departamento médico do Grêmio durante muito tempo? Bom, tu me conhece, não vou fugir de falar a verdade, tá? É a primeira vez que eu vou falar, quem sabe, sobre o tema. Nem usei isso em momento algum quando saí do clube para falar, mas eu vou te dar a minha opinião de quem sofreu muito isso, né? Olhando, e própria família, né? Quando uma família escuta isso, claro, reflete na família. Mas sempre tive uma base familiar muito forte, então sempre fui um cara tranquilo que sabia que estava fazendo certo. Eu acho que o Grêmio, na verdade, eu acho que muitos anos a gente ficou muito exposto, tá? E até era muito mais fácil deixar bater no departamento médico, tá? E não assumir as responsabilidades. Se falava muito em lesões, em número de lesões, mas eu vou te trazer um dado e poucas pessoas sabem. Em 2017, nós tivemos mais de 70 lesões. No ano do título da Libertadores. E nós fomos campeões da Libertadores. E nunca vou me esquecer, quando a gente foi no Flamengo, numa visita, que o médico do Flamengo me falou, Márcio, eu prefiro ter 70 lesões e ser campeão da Libertadores do que eu ter 20, tá em todos os tabloides aí, 20 lesões, mas não ganhou nada. E realmente o Flamengo não vencia, e depois inverteu. Porque a gente trabalhava de uma maneira de sempre ter as lesões diagnosticadas e sim, ela ter planilhas e tudo de acompanhamento e se ter essas lesões. E não de esconder essas lesões. Então, em 2017 foi o ano que mais lesões nós tivemos. E nos anos que a gente teve menos lesões, foi os piores anos do clube. Mas foi os piores anos que se falava mais mal do departamento médico. Por quê? Porque era conveniente para certas pessoas nos expor o departamento médico, enquanto se falava de departamento médico, se deixava outras áreas essenciais do clube sem se falar e acabava protegendo. Como a nossa área era uma área muito sensível, por quê? Porque eu trabalho com uma ética profissional e não posso falar se o jogador me diz, não quero que fale da minha lesão. Eu, médico, não poderia falar. Então, isso deixava margens para a imprensa, muitas vezes, e para torcedores.
E a gente sabe, né? E muita gente de blogs que se faziam jornalista começavam a nos atacar sem ter conhecimento algum, né? E nós não poderíamos expor porque aquele é um bem do clube, né? O atleta é um bem do clube. E nós tínhamos que ficar numa zona muito fechada do clube, não podíamos abrir, mas também ficávamos, grosseiramente as palavras, apanhando de todo mundo sem poder falar a verdadeira verdade. Então sofremos muitos anos com isso. E se tu for olhar todas as lesões que eles falam do açougue e tu for ver quem realmente atendeu e fez esses tratamentos, tu vai te surpreender quando tu veres que não tem a mão de nenhum dos médicos contratados do clube nessas lesões graves aí e que todo mundo sabe. Se tu for ver, eles não tem a mão de médico do clube ali envolvido. É super importante tu fazer trazer esse depoimento, Márcio, porque como tem essa questão da ética médica, não pode falar, mas a gente não está expondo nenhum caso específico. Perfeito. A gente está tratando de uma situação que envolve o departamento, que envolveu, né, durante muito tempo o departamento médico do Grêmio, do qual tu fizesse parte. E tu viveste também lá no Grêmio um período de transição muito forte, né, de uma saída de um olímpico que tinha uma realidade para um CT que era outra realidade, uma outra estrutura, né? E aí quando surge também, eu não sei se chegasse a pegar aquela ideia de um departamento médico que começaram a mudar o nome, inclusive. Saúde e Performance. Saúde e Performance. Mudou só nome? Mudou estrutura? O que mudou nesse período? Isso é importante, Pfeiffer, porque assim, a gente saiu do Olímpico que era bem precário, podemos dizer, né? As instalações eram precárias. Eu me lembro do né? departamento médico do Olímpico. Uma pequena sala e tudo era muito precário. A gente, quando foi pro CT depois, aos poucos, foi implantando várias coisas. As partes médicas e fisioterapia vieram evoluindo, a tecnologia veio evoluindo e o Grêmio veio evoluindo. Porém, sempre foi visto esta área muito como custo, né? E não como investimento. Sim. E isso era uma briga em nós médicos, e aí eu te digo todos nós médicos, e aí eu vou só fazer um parêntese aqui para dizer que é muito diferente o médico do clube que trabalha no clube, que faz o atendimento no campo, com conhecimento de medicina do esporte, daquele médico engravatadinho, bonitinho, e fica no ar-condicionado o dia todo, e aí acaba questionando as lesões. Sim. Mas ele não está no campo vendo como é feito, como que tem que trabalhar, e muitas vezes que tem jogos e 3, 4 dias, jogos importantes, e a recuperação tem que ser 24 horas por dia tratando para recuperar. É muito diferente ele profissional e está só sentado num gabinete e que não conhece o campo. E a gente viu isso, o Grêmio sofreu há pouco tempo agora atrás, colocando profissionais que não tinham a mínima qualificação para estar dentro do campo fazendo atendimento. Sim. Basta ver o atendimento do Vila Sante com aquele curativo, né? Então, a evolução só se mudou, vou te ser bem sincero, só se mudou o nome. E, na verdade, isso depende muito também de uma comissão técnica. Agora, Departamento de Saúde e Performance, quando se fala e aí se tem referência, aí podemos fazer referência tipo Palmeiras. Aí sim é um verdadeiro Departamento de Saúde e Performance. Mas ali no CT, quis se criar pessoas de fora e criar o VIR e quis se criar um nome como se nunca tivesse. Tu vai lembrar muito bem, no Olímpico já tinha se falado no NEICE, que era o núcleo lá atrás. Sim. Depois, o presidente do Grêmio, na época era o presidente Romildo, também já tinha sido apresentado que era uma maneira de saúde, de departamento de saúde, não usava o termo performance, mas departamento de saúde, onde unia várias áreas e uma boa comunicação entre as áreas, né? Porque quando se fala em saúde e performance, aí tem que ter desde o preparador físico e está dentro desse núcleo. E não é o que a gente vê, né? Não é o que a gente vê. No clube não era. A gente via. Ele poderia até participar de algumas coisas. Então, muitas vezes, o nome é muito bonito e estratégico, né? Mas na realidade, no dia a dia, o que o clube tinha eram as coisas que nós já criamos no passado. Tipo, a gente tinha reunião pré-treino, que era uma das coisas que a gente brigou muito por anos para ter. Essa reunião pré-treino, nós nos reuníamos um representante
de todas as áreas, fisioterapia, nutrição, médico, vinha o auxiliar do treinador e vinha um membro da preparação física e nós discutíamos os casos antes do treino, para chegar no treinador. E isso, depois de algum tempo, a gente levou tempo para colocar isso até em ata, nós tínhamos ata das reuniões, depois se perdeu um pouco isso, por quê? Porque daí estava pensando em falar para fora, se mostrar outras coisas que na verdade não era a realidade. Né? Em termos percentuais, olha só, eu não vou citar nome, não vou citar caso, mas se eu te perguntasse um percentual assim, quantas vezes um treinador, e eu sei que tu passou por todos esses anos, e tu passou por vários treinadores passaram contigo lá no Grêmio. Quantas vezes um treinador, ao ouvir uma sugestão, um conselho do departamento médico dizendo assim, não coloca que vai dar ruim, quantas vezes o treinador disse assim, não, eu vou botar e azar, ele vai pro jogo? Em termos percentuais, tu diria quantas vezes nesses 10 anos de profissional? Eu vou te dizer assim, nesse sentido do treinador, vou colocar e ele vai pro jogo, vou te ser bem sincero, e muito poucas vezes. É mesmo? Porque, na verdade, isso a gente cria a credibilidade do departamento, muitas vezes interno, e a confiança do treinador. Tu é obrigado a expor para ele né, a parte técnica, mesmo ele tendo a decisão. E muitas vezes, quando se tomou uma decisão de arriscar, podemos dizer, essas situações, a gente estava em conjunto, dizer, bom, então vamos arriscar todos juntos, vamos arriscar porque a gente acha. Eu não vou citar nomes, mas a gente teve umas 2 ou 3 decisões, posso te dizer, que importantes, tanto na Libertadores de 17, como em outros jogos tão importantes, como Copa do Brasil, decisões, e que deram certo. Sim. Né? Mas ficou ali. Né? E dão poucas decisões, assim, acredito, de o treinador dizer, não vou escutar vocês e vou colocar isso, e depois dava errado. A gente era obrigado a dar a parte técnica e muitas vezes acabavam, mesmo não concordando, quem sabe, acabava fazendo o que era o certo, né? Claro. E muitas vezes a gente também concordava que era o momento de arriscar, que era uma partida decisiva e bom, estamos todos juntos. Porque eu acho que a equipe, e aí trabalhei com vários profissionais, eu acho que o grupo vencedor é quando todo mundo trabalha em equipe, porque ganha todos e perde todos, né? Quando tu vê departamentos assim, um para um lado, outro para outro, são aqueles grupos que eu vivi que a gente acabava não sendo um grupo vencedor. Então deixa eu fazer uma outra questionamento, porque a nossa função muitas vezes aqui dentro do jornalismo é trazer para o torcedor, para o público, uma linguagem que ele vai entender. Perfeito. Porque vocês médicos, às vezes, vocês têm uma linguagem assim, não entendi nada. Quando divulga a lesão do jogador, então começa a estar uns nomes ali, a gente, o que é isso aqui? Deve ser muscular. Mas assim, tem uma expressão que ela virou muito utilizada, principalmente por nós da imprensa, que era o seguinte... o jogador não está fora, mas se fosse um jogo decisivo, ele jogaria. Né? Ele não vai jogar esse, mas se fosse decisivo... Foi vetado pelo departamento médico, mas se fosse decisivo, ele jogaria. O quanto isso dentro da questão médica, clínica de vocês, o quanto isso é o arriscar? O quanto que vocês trabalham nessa parte do arriscar nesse sentido? Hoje existem várias tecnologias, né, que elas nos ajudam muito num diagnóstico, né, internamente num clube. Hoje a gente tem termografia, antigamente só se dosava lactato. A gente falava muito do CK. Do CK, que hoje em dia se usa muito pouco, né? Se fala muito, mas tem termografia, tem vários outros marcadores fisiológicos, né, que se conversa muito. Muitas vezes nesse conjunto, e principalmente com a clínica, com o examinar o atleta, dentro de conjunto de dados, dá para se prever, na verdade, se o atleta está em alto risco de fazer uma lesão. E muitas vezes se faz essa opção, quando é elevado os riscos e os marcadores, vamos dizer, já nos direcionam que esse atleta está em risco. Então, preventivamente, né, a gente comenta com a equipe, com a comissão técnica, que seria importante se pudesse preservar esse atleta. Mas claro que se fosse uma decisão, como tu falaste muito bem, é uma decisão, vale o título, ou muito importante, bom, então se machucar e aí se coloca esse risco. Mas quando alguns marcadores nos dão essas diretrizes, a gente acaba muitas vezes dando a opinião para o treinador acabar tentando preservar esse atleta.
Bom, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Temos ainda mais uns 10 minutinhos de programa, aqui com o Dr. Márcio Dornelles, trabalhou durante muitos anos no Grêmio, e eu tenho uma curiosidade, doutor, porque um outro momento bem complicado que tu vivesse dentro do Grêmio, e aí como a sociedade como um todo viveu muito complicado, mas vocês dentro do clube, eu imagino que, né, tenham sofrido bastante, é a questão da pandemia, né? Muito. Onde o futebol, como toda a sociedade, como todo o universo, ele parou, e quando voltou cheio de restrição, e a gente nunca teve a oportunidade de conversar com alguém que viveu aquilo lá de dentro da parte médica. A gente ouviu o treinador, a gente ouviu o preparador físico, para saber como é que foi para manter a parte física do atleta. Mas e vocês médicos, que também têm a questão de entender a epidemia que se transformou em pandemia. E os cuidados, vocês é que tinham, de certa forma, responsáveis por isso. Como é que foi lidar com essa situação também? Foi um momento de muito aprendizado também, porque a pandemia foi uma novidade, podemos dizer, mundial, né? E afetou o nosso país também. Então, quando o futebol brasileiro parou, o futebol gaúcho acho que foi o primeiro, né? Primeiro. Fomos os primeiros e depois fomos os primeiros a retornar, né, às atividades, tanto o Grêmio como o Inter, não sei se tu recorda disso. Sim. Fomos os primeiros. A gente foi buscar muito, né, principalmente na parte de infectologia, e o departamento médico teve aquele período primeiro e foi dado férias coletivas. O departamento médico foi o único departamento que não parou nunca. A gente não parou nunca, porque a gente montou um protocolo, né, porque a gente sabia que no momento de retornar seria bem complicado. Como retornaria? Todo mundo treinaria junto, em conjunto? Não. Testes, era difícil testes, claro, recorda disso? E a gente montou um programa, né, que foi reconhecido pela CBF até. Na verdade, foi reconhecido pela CBF. Foi o primeiro clube que voltou. Então a gente aprendeu muito também, na época, né, a parte médica, porque tudo era muito novo, né? Até as partes de testes que eram feitos, qual é os testes que era para ser feito. E a gente, dentro desse projeto de fazer um protocolo específico pro futebol, a gente acabou sendo referência, como eu falei, para a CBF. Nós retornamos com os atletas ali trabalhando em grupos separados, mini grupos de 6 atletas, né? E até para a gente poder testar e deixar eles o mais monitorado possível, né? Tanto eles como a família deles. Então foi um momento bem difícil, a gente fez muito teste. Eu não sei te dizer em números assim, mas sei que foram muito testes, a gente fazia teste praticamente diário, nós fazíamos testes. Depois, quando o futebol retornou, nós fazíamos testes para viajar, e aí nós temos vários momentos e passamos com o clube, tipo, tu deve recordar aquela vez que a gente foi para jogar Libertadores, que acabou não tendo o jogo, porque nós tivemos algum contaminado, e fomos jogar no Paraguai, em Assunção. Então a gente teve muita história assim que a gente passou e dificuldades, né? Porque era uma doença, e num primeiro momento ela era desconhecida das gravidades que ela trazia, e depois foi se conhecendo também a doença, foi vindo mais testes, foi vindo mais conhecimento sobre, né? Mas eu acredito e tenho certeza que o Grêmio na época deu exemplo para o Brasil inteiro no futebol, tanto e atletas e profissionais. Tivemos um caso grave, e foi, né, que foi do nosso motorista e acabou vindo a óbito. Mas no demais, assim, a gente passou um número bem baixo de infectados. Márcio, reta final do nosso programa, faz 2 anos que tu está fora do Grêmio. 2 anos. Sente falta do dia a dia, do campo? Tu tá indo a jogo, tu tá acompanhando? Como é que tá essa tua vida depois de tanto tempo dentro do clube? Nos primeiros momentos foi bem difícil, né, Fife? Depois de 20 anos me dedicando, deixando muitas vezes de lado minha família, tudo me dedicando ao clube. Com a direção passada, um sentimento que eu tive no Grêmio, acho que ela foi bem desrespeitosa, o meu desligamento na época, e não foi profissional nem técnico, foi totalmente por uma outra parte, principalmente política do clube, que eu nunca me envolvi. Então, depois demonstrou, né, com a situação que o clube passou, de tamanha e tão grande a incompetência que eles eram, né, como profissionais, colocaram o Grêmio num outro nível. A gente sabia que o Grêmio não deveria cair naquele nível, né? Então eles demonstraram essa incompetência deles. No primeiro momento eu me afastei de tudo, sigo meus grandes amigos e verdadeiros amigos do Grêmio, eu converso sempre, tá? E aqui quero deixar uma referência ao meu colega de trabalho, Rabaldo, que é um cara
espetacular, um amigo para a vida, o que o departamento médico me trouxe. Tem outros profissionais, Adriano, tem vários outros profissionais, mas eu digo, ele era mais o contato direto. E aos poucos eu fui, mas nunca deixei de torcer. Tá? Indiferente da mágoa ou algumas coisas, mas não com o clube, não. Sou gremista, sempre torcendo pelo Grêmio. Mas não voltei, se eu te contar, eu ainda não fui na arena, não vi nenhum jogo. Não foi nenhum jogo ainda. Não fui nenhum jogo. Quero ver se agora eu vou. Encontrei o presidente Odorico, que é um grande amigo, um grande presidente. Fomos campeões juntos. Eu voltando da Copa, encontrei ele no voo no Panamá. E ele até me convidou para voltar lá para dar uma olhada, eu num jogo. Mas eu te confesso que fiquei um tempo afastado, que era importante para mim. Né? Para mim. Tive várias propostas, tu não pode imaginar as quantas propostas eu tive de times da Série A e times grandes do futebol brasileiro de renome, multicampeões, tanto quanto o Grêmio. Mas eu tive uma decisão familiar desse momento de dar um tempo, né, e me dedicar à minha carreira. Né, que é uma coisa, eu não... Durante esses 20 anos eu tinha deixado um pouco de lado a minha carreira profissional, meu consultório, minha clínica, né? Não conseguia dar e fazer esse atendimento. Então hoje eu estou dedicado totalmente aos meus projetos pessoais, à minha clínica, mas sempre torcendo e sempre acompanhando o clube em todos os lugares. Meu filho, minha filha, minha esposa, o Lorenzo e a Valentina, tu não tem ideia do quanto gremista, sabendo todas as músicas, né? E isso para mim é um motivo de orgulho, né? De pai para filho, eu passar esse carinho enorme, esse amor que eu tenho pelo Grêmio, porque eu sou gremista de carteirinha, né? No sentido de nasci. E como tu falaste muito bem, passei momentos importantes e o que me deixa feliz é porque ninguém vai tirar da história e a gente passou lá dentro e que a gente venceu, né? Eu fui um vencedor, a gente ganhou vários títulos, estamos na história do clube. E isso é muito bacana quando tu olha. E aí não são pessoas que vão podemos dizer, que pessoas que não têm relevância nenhuma para mim mesmo, vou te ser sincero, pelas atitudes. Porque eu acho que ciclos se acabam, qualquer área, eu acho que ciclos se acabam. Mas o respeito e caráter a gente traz de casa, do ensinamento familiar. E eu não fui tratado no meu desligamento com respeito e muito menos com caráter como pessoa. Para fechar, uma última pergunta, Márcio. Quem está nos acompanhando no FM, nesse momento, está se preparando para ver a final da Copa. Quem está nos acompanhando pelo Spotify, daqui a pouco já sabe até o resultado, já aconteceu. Vai torcer para os argentinos? Pois então, né? Sabe, eu sou de São Borja, né? Tem um vínculo muito forte com a Argentina ali, né? São Tomé, né? São Tomé. Mas eu te confesso que meu irmão até brincou comigo ontem, nós somos gaúchos, né? Então o gaúcho, ele falou, não te esquece, nós somos gaúchos, né? Meio argentinos. Mas eu te confesso que com essa rivalidade que nós temos, né? Sendo 5 vezes campeões, eles já tricampeões, né? Estão chegando. Nós vendo uma situação difícil da nossa seleção brasileira e a gente não consegue ter uma perspectiva para daqui 4 anos. Então a gente tem uma dificuldade de enxergar que nem a gente está vendo essa garra argentina, então a gente tem essa dificuldade na nossa seleção. Eu te confesso que logo alguns minutos aí vou estar torcendo para a Espanha. A Espanha seja bicampeã, fique mais distante um pouco, né? Seguindo também o meu filho, meu Deus, né? Vai torcer para a Espanha, a gente torceu só e espero acredito como amante de futebol que vai ser um grande jogo, vai ser bonito de a gente assistir. E claro, né? E vença o melhor. Mas o coração vai estar torcendo para a Espanha. Muito bom. Márcio Dornelles, médico do Grêmio, muito obrigado aí por estar conosco. Uma admiração, respeito e amizade sempre vão ficar. Né? E eu deixo bem claro que eu admiro mais o Márcio ainda, porque é um cara que quando eu vim para o lado de cá do balcão, para o lado do microfone, sempre foi correto com relação à nossa relação, mas também ao clube. Então muitas vezes eu perguntava alguma coisa e disse, olha, não vou te responder, não posso te responder. E a gente sempre manteve isso, o respeito entre os dois. Então eu quero te agradecer por ter vindo aqui. E acho que cabe mais histórias. Com certeza. Eu te agradeço, Faif. Te agradeço teu convite, o Haroldo, toda a equipe da Guaíba. É um prazer enorme estar aqui. Muitas vezes falando alguns assuntos que eu nunca tinha comentado em lugar algum. Mas isso é como eu te disse, que não ia fugir de qualquer coisa que me perguntaste. E isso é o que sempre pautou a minha vida, né? O respeito com as pessoas, indiferente de não concordar ou concordar com as coisas, e o caráter que me ensinaram a minha família. Então, como tu mesmo falaste, muitas vezes a nossa amizade nunca
foi colocada por algum motivo, se alguma pergunta, estava fazendo teu papel jornalístico, e eu, como profissional do clube e defendi essas cores tricolores posso te dizer assim, ó, com sangue e alma sempre, e você sempre defender as cores, eu te dizia, olha, meu amigo, infelizmente não posso falar porque era um profissional do clube. Então por isso que eu te falei naquele momento do Soares, de tudo, a gente passou que eu sempre tive tranquilo, porque eu sempre estava fazendo o correto em prol do bem do Grêmio, né? Então, e para mim é um prazer enorme estar na tua frente e a gente conversar. Grande abraço. Um grande abraço. Posse de bola no oferecimento Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Fica por aqui a edição de número 70, que você acompanhou ao vivo aqui nessa tarde de domingo, pouco antes dessa decisão de Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, mas a qualquer momento você pode recuperar lá no Spotify Guaíba Esporte. Obrigado pela companhia, um bom domingo a todos. Tchau!